Quando acordei naquela manhã, o uniforme ainda estava pendurado no armário, engomado, pronto para o evento. Não porque eu fosse usá-lo, mas porque ele me lembrava de quem eu era. A festa não era sobre o exército, era sobre nós, ou pelo menos, sobre o que restava de nós. 15 anos de casamento, 2 transferências, 5 missões fora do estado e uma filha crescendo entre colégios militares e despedidas no portão. Eu achava que aquela noite seria a recompensa silenciosa por tantos anos de equilíbrio entre o dever e o lar. O salão do clube militar estava impecável. Toalhas brancas, arranjos de lírios, taças alinhadas em precisão quase tática. Eu sempre gostei de ver as coisas no lugar certo. Talvez um reflexo da farda que nunca me abandonava, mesmo quando eu vestia um vestido simples e deixava o cabelo solto. Ele, o meu marido, chegou atrasado. Disse que o cerimonial o prendeu numa conversa com o comandante, e eu apenas assenti. Não havia nada de novo nisso. A pontualidade dele só existia nos dias de farda. Enquanto os convidados chegavam, percebi o quanto me esforcei para parecer bem. O sorriso treinado, o perfume discreto, a postura ereta. Parecia fácil fingir que ainda existia nós. Era o tipo de ilusão que o protocolo militar ensina. Manter a aparência, mesmo quando tudo dentro de você está em colapso. A mesa principal estava reservada, nós 2 no centro, à direita meus pais, à esquerda os amigos mais próximos do batalhão, e ali, entre eles, Carla, minha melhor amiga desde a academia militar. Ela foi quem me apresentou ao meu marido. Sempre ríamos disso. Você me deve metade da sua história, ela dizia, e eu respondia que ela só não ficaria com o crédito inteiro, porque não o quis primeiro. Naquela noite, ela estava linda, talvez linda demais. Quando o fotógrafo pediu uma foto de casal, ele pousou a mão na minha cintura, mas o toque foi leve, rápido, quase protocolar. O flash veio, e naquele segundo, senti uma ausência, um vazio sutil, como o eco de um disparo distante. Meus colegas de farda, alguns já de alta patente, vieram me cumprimentar. Todos falavam das nossas conquistas, a minha promoção a capitã, a resiliência durante o último treinamento em campo, a família exemplar. Eu agradecia, sorria, respondia com frases ensaiadas. Mas por dentro, havia algo desalinhado, como uma costura mal feita que ninguém percebe, exceto quem veste o tecido. Quando as luzes do salão diminuíram e a música suave começou, ele desapareceu por alguns minutos. Não seria a primeira vez. Em todo evento, ele encontrava uma desculpa para checar algo com o pessoal da cozinha, resolver um imprevisto com o som, ou fumar escondido no jardim. Eu costumava ignorar, mas naquela noite, alguma coisa me puxou. Antes disso, lembro de olhar para minha mãe, sentada tranquila na ponta da mesa. Ela usava o mesmo colar de pérolas do casamento dela, o que ela chamava de amuleto de paciência. Quando nossos olhares se cruzaram, ela sorriu de um jeito estranho, um sorriso calmo, quase cúmplice, como quem sabe algo que ainda não foi revelado. O som dos copos, as risadas, o barulho abafado das conversas se misturavam enquanto eu caminhava até o bar para pegar mais vinho. Foi então que ouvi uma risada familiar, abafada, atrás da divisória de madeira. A voz dele, a dela. Dei um passo a mais, só o suficiente para ver o reflexo no espelho do balcão. O beijo. Não foi um beijo impulsivo, nem acidental. Foi lento, intencional. Um beijo de quem já não precisa se esconder, só o suficiente para não ser pego. Naquele instante, o tempo se partiu. O som da música sumiu. O salão se tornou distante. E por um segundo, esqueci até de respirar. Eu, que já mantive firme o olhar diante de soldados feridos, que já recebi ordens em meio a sirenes, tremi por dentro de um jeito que nunca senti em combate. Não chorei, não fiz barulho, apenas recuei um passo. A taça na minha mão escorregou, mas não caiu. Apertei o vidro com tanta força que senti o frio do cristal atravessar a pele. E então, ouvi atrás de mim a voz que mais temia. Calma, serena, familiar. Era a da minha mãe. Ela se aproximou, olhou direto nos meus olhos e disse baixinho: Xiu, a melhor parte ainda está por vir.
E antes que eu pudesse entender o que aquilo significava, ela virou as costas, caminhou em direção ao palco e pegou o microfone. Quando minha mãe pegou o microfone, o salão inteiro pareceu prender a respiração. Ela não era o tipo de mulher que gostava de holofotes. Sempre dizia que quem fala demais entrega o que não deve. Mas naquela noite, ela se levantou com uma serenidade que parecia ensaiada. Eu ainda estava parada, a poucos metros do bar, o coração tentando decidir se batia ou parava de vez. O som do beijo ainda ecoava no fundo da minha cabeça, como um disparo abafado. O vinho tremia dentro da taça que eu mal percebia segurar. Eu quis correr, desaparecer, gritar. Mas os anos de quartel ensinaram que emoção é um luxo que nem sempre se pode ter. Então fiquei ali, imóvel, assistindo o início de algo que eu ainda não compreendia. Minha mãe começou agradecendo aos convidados, com aquele tom cordial de quem domina o ambiente sem precisar levantar a voz. Falou sobre o tempo, sobre como é raro ver um casal chegar a 15 anos de união em tempos tão instáveis. Os convidados riram, brindaram, bateram palmas, sem notar o tremor quase imperceptível na mão dela. Enquanto isso, eu via, pelo canto do olho, Carla ajeitando o vestido e o cabelo, voltando para o salão como se nada tivesse acontecido. O batom dela estava um pouco borrado. Ele veio logo depois, recomposto, sorridente, cumprimentando alguém na entrada. Quando os olhares de nós três se cruzaram, algo dentro de mim se desfez em silêncio. A traição em si doía, mas o que me atingiu de verdade foi o cálculo por trás dela. O sangue frio, a certeza de que jamais seria descoberta. Minha mãe continuava falando, agora sobre família, lealdade e os laços que resistem mesmo quando o mundo tenta romper. Eu a conhecia bem o suficiente para perceber os subtons. Não era discurso de celebração, era introdução de sentença. Cada palavra que ela dizia parecia ganhar peso, como se preparasse terreno para algo maior. Eu via meu pai inquieto, mexendo nos copos sobre a mesa, tentando chamar a atenção dela discretamente. Ela o ignorava. E foi nesse instante que o salão inteiro pareceu se dividir em dois. Os que ainda sorriam, acreditando estar em uma festa, e os que começavam a sentir que havia pólvora no ar. A voz dela então ficou mais firme. Contou uma história antiga, a de como o amor pode se transformar em conveniência. Disse que certas alianças são feitas não por afeto, mas por estratégia. Alguns convidados riram, achando que era metáfora. Outros começaram a se entreolhar. Eu não sabia se ela falava dela mesma ou de mim. Até que ela olhou diretamente para mim e disse: "Minha filha aprendeu cedo que confiança é a primeira vítima da vaidade." Senti as pernas ficarem pesadas, como se cada palavra fosse um peso a mais no corpo. Ela continuou: "E às vezes é preciso ver o inimigo antes de atacá-lo, mesmo que o inimigo durma na mesma casa." O salão gelou. Ele levantou-se devagar, tentando sorrir, tentando disfarçar, mas era tarde demais. A mãe que eu conhecia, calma e discreta, acabava de se tornar algo que ninguém ali esperava. Ela ergueu a taça e brindou, aos que amam de verdade e aos que pensam que sabem o que é amor. Depois disso, entregou o microfone ao mestre de cerimônias e se retirou lentamente, sem olhar para trás. O burburinho começou quase de imediato. Pessoas cochichando, tentando entender, uns achando que era metáfora, outros com olhares de suspeita. Eu fiquei parada, presa entre o bar e o salão, sem saber para qual lado pertencia. Meu marido tentou me alcançar, mas eu dei um passo atrás. Ele sussurrou algo como: "Não é o que parece", frase clássica. Eu apenas o encarei. Aquele rosto que tantas vezes me pareceu confiável agora era uma máscara mal ajustada. Carla veio logo em seguida, sorrindo demais, tentando normalizar o absurdo. "Você sabe como sua mãe é teatral", ela disse, tocando meu braço. Aquele toque foi o estopim. Afastei-me, deixei a taça sobre o balcão e caminhei até a varanda. O ar estava morno, o céu limpo. Da banda, ouvia-se uma melodia lenta que não combinava com o caos que crescia dentro de mim. Fiquei ali por longos minutos, observando os convidados pela janela. Todos tentavam seguir como se nada tivesse acontecido, mas os olhares diziam o contrário. No canto, meu pai discutia baixinho com minha mãe.
Ela mantinha o queixo erguido, impassível. Eu sabia que aquela mulher não fazia nada por impulso. Se falou, foi porque decidiu que alguém precisava ouvir. O problema é que, naquela equação, eu era o dano colateral. Quando voltei para dentro, Carla e ele já não estavam no mesmo espaço. Ela conversava com outros oficiais. Ele fingia se distrair com um discurso que não prestava atenção. A festa seguiu, mas o ar nunca mais ficou leve. Enquanto o bolo era servido, minha mente começou a reconstruir cenas antigas. Pequenos sinais que antes pareciam inocentes. Mensagens apagadas, reuniões prolongadas, risadas entre os dois que eu ignorava por confiar demais. Eu lembrei da vez em que Carla me emprestou um vestido e disse que ele adorava aquela cor. Na época achei coincidência. Agora parecia ironia. A verdade nua e crua estava se mostrando com a mesma clareza com que vejo um alvo no campo de tiro. Direta, inescapável, cruel. Minha mãe veio até mim mais tarde, já no fim da festa. Segurou minhas mãos com firmeza, olhou fundo nos meus olhos e disse apenas: "Não faça nada hoje. Observe, amanhã você vai entender." Era uma ordem disfarçada de conselho, e como toda boa militar eu obedeci. Fiquei até o fim, cumprimentei os convidados, agradeci as flores, posei para fotos, sorri nos momentos certos. Por dentro, eu estava catalogando cada gesto, cada olhar, cada detalhe. Era assim que eu sobrevivia em campo. Análise antes da ação. Quando o último convidado saiu e o silêncio tomou o salão, ele se aproximou de mim outra vez. Tentou falar, mas eu levantei a mão, pedindo silêncio. Não hoje. Foi tudo o que disse. Saí caminhando até o carro sozinha, deixando-o parado sob as luzes amarelas do estacionamento. O som dos meus saltos ecoava como tiros secos no concreto. No trajeto até casa, cada farol vermelho parecia um teste de resistência. Eu lembrava das noites em que ele dizia estar de serviço, dos finais de semana em que Carla surgia com desculpas para visitar, das vezes em que eu os via trocando olhares que preferi não decifrar. Eu estava treinada para perceber mentiras. No campo, um olhar pode denunciar uma emboscada. No lar, eu havia me tornado cega por escolha. Agora não mais. Cheguei em casa, tirei o vestido com cuidado, guardei-o num cabide e fiquei parada diante do espelho. A mulher que me encarava ali não era a mesma que acordou naquela manhã. Havia algo novo nos olhos, algo frio e preciso. A decepção já estava se transformando em tática. Não em vingança, ainda não, mas em algo que eu conhecia muito bem: planejamento. Eu não podia deixar a emoção me dominar. No quartel, isso se chama fraqueza. Em casa, chamam de loucura. Eu chamava de sobrevivência. Na madrugada, o telefone vibrou. Era uma mensagem da minha mãe. "Filha, o que você viu era necessário. Amanhã me encontre no sítio. Traga calma." Nenhuma explicação, nenhum consolo, só instrução. Apaguei a mensagem e fiquei olhando para o teto até o amanhecer. Do lado dele na cama, o silêncio era pesado, forçado, quase ensaiado. Quando o sol entrou pela janela, percebi que a batalha ainda nem havia começado. No dia seguinte, cumpri a ordem. Peguei o carro e dirigi até o sítio dos meus pais. O portão estava aberto, o som de um rádio antigo tocando alguma música de décadas atrás. Minha mãe me esperava na varanda, com 2 xícaras de café e aquele mesmo olhar tranquilo da noite anterior. "Você sempre quis saber quem realmente ele era", ela disse antes mesmo de eu me sentar. E então, tirou da bolsa um envelope pardo, grosso, pesado, com papéis dentro. Agora vai entender por que eu disse que a melhor parte estava por vir. O envelope parecia mais pesado do que deveria ser. Não pelo papel em si, mas pelo que representava. Quando minha mãe o colocou sobre a mesa, senti que estava diante de uma nova versão da verdade. Uma que eu nunca pedi para conhecer, mas que ela guardava havia tempo, esperando o momento certo. O cheiro de café fresco misturava-se com o de terra úmida, e por um instante, o silêncio entre nós dois se fez tão espesso que eu podia ouvir o farfalhar das folhas ao fundo. Eu não sabia se queria abrir aquele envelope ou queimá-lo. Minha mãe sempre foi uma mulher de planos silenciosos, daquelas que observam antes de agir, que não acreditam em confrontos sem propósito. Enquanto cresci, havia administrar ausências, disfarçar raivas e sorrir quando a dor era o único uniforme disponível. Talvez por isso,
Quando ela subiu ao palco na festa e tomou o microfone, ninguém esperava. Ela mesma me ensinou que os ataques mais precisos são os que o inimigo não vê chegando. Agora, no sítio, com um envelope entre nós, percebi que tudo o que aconteceu naquela noite não foi impulso, foi estratégia. Ela me olhou com calma e disse: "Você acha que o beijo foi o começo, mas ele é só o final de uma história que começou muito antes de você." Abri o envelope devagar, o papel raspando no silêncio como uma confissão antiga. Dentro havia recortes de jornal, cópias de documentos, fotografias de eventos militares e uma sequência de extratos bancários. Nos recortes, reconheci nomes de oficiais, contratos de fornecimento, licitações com valores suspeitos. Em um dos documentos, o nome do meu marido aparecia como sócio de uma empresa terceirizada, registrada em nome de uma C. Andrade. C. de Carla. Andrade, o sobrenome do meu marido. Senti o estômago virar. Aquela traição não era apenas de corpo, era de lealdade, de honra, de tudo o que um militar jura proteger. Minha mãe tomou um gole de café e disse, sem olhar para mim: "Você sabe o que é mais difícil de admitir, filha? Que às vezes criamos monstros enquanto achamos que estamos construindo aliados." Eu não respondi. Estava lendo um relatório interno com o brasão da corporação. Era uma denúncia arquivada, sem assinatura. Nela, constava que um capitão havia sido acusado de manipular licitações usando o nome de colegas para disfarçar o rastro. O nome do denunciante estava oculto. O acusado era ele. Meu primeiro instinto foi de negação. Eu quis acreditar que havia algum engano, que alguém usou os nomes deles, que tudo aquilo era coincidência. Mas a coincidência não costuma assinar cheques nem usar endereços de amigos. Passei as páginas uma a uma, até encontrar uma fotografia. Era antiga, de uma cerimônia no mesmo clube militar onde havíamos celebrado nosso casamento. Nela, ele e Carla posavam sorrindo ao lado de um grupo de empresários. O detalhe estava na placa comemorativa que seguravam, o logotipo da empresa do contrato. Minha mãe esperou pacientemente até que eu terminasse de olhar tudo. Depois, com a mesma voz serena com que leu histórias de ninar quando eu era criança, explicou que descobrira tudo meses antes. Eu tentei te contar, mas você não estava pronta. Você o defendia de um jeito que me lembrava de mim mesma. Ela fez uma pausa e suspirou. Eu vivi 30 anos ao lado do seu pai fingindo que não sabia das traições dele. Você não precisava repetir minha história. Fiquei em silêncio. O peso das palavras dela me atravessava como uma bala lenta, atravessando camadas de tempo, de orgulho, de ingenuidade. Ela então me contou como tudo começou. Um fornecedor de material logístico havia sido indicado por um grupo interno. O nome do meu marido apareceu como contato técnico. Quando o contrato foi assinado, a conta da empresa recebeu depósitos que ultrapassavam o valor da licitação. O denunciante anônimo, que mais tarde descobri ser um colega da minha mãe que trabalhava na auditoria, ligou os pontos. Foi assim que ela soube. E foi assim que decidiu agir. "Por que na festa?" perguntei, ainda atordoada. "Porque ele precisava se sentir seguro o bastante para baixar a guarda." Ela respondeu. "Eu precisava que ele acreditasse que havia vencido, que ninguém sabia. E precisava que você visse o que ele realmente é, com seus próprios olhos. Senão, não acreditaria." A estratégia era perfeita. Fria, calculada, quase cruel. A festa, o brinde, o microfone, tudo fazia parte do plano dela de expor o castelo de mentiras no exato momento em que ele se achava intocável. Enquanto ela falava, eu me lembrava da cena da noite anterior, das palavras dela no palco, das metáforas sobre lealdade e amor. Na hora, achei que era um desabafo. Agora entendi que cada frase era uma senha, um recado cifrado, um modo de preparar o terreno. O brinde não era uma celebração, era um disparo público. E, de certa forma, ela me usou como parte da armadilha, não para humilhar, mas para libertar. Eu senti raiva dela, por ter esperado tanto, por me deixar descobrir da pior forma, por me incluir num jogo que eu nem sabia que estava jogando. "Você podia ter me contado", eu disse. Ela apenas respondeu. "E você teria acreditado?" O silêncio que seguiu foi resposta suficiente. "Não, eu não teria. Eu era fiel ao que eu acreditava que tínhamos. E isso, agora eu via, era minha maior cegueira." Depois de um tempo, ela se levantou, foi até o armário, e voltou com uma pequena caixa de metal. Dentro, havia um pendrive
E uma carta dobrada. Isso é o que restou das provas. E isso, disse apontando para a carta, é o que o teu pai deixou antes de morrer. Meu coração falhou uma batida. O que ele tem a ver com isso? Perguntei. Ela não respondeu de imediato. Mais do que você imagina. Mas não agora. Primeiro resolva o presente. Depois entenderá o passado. Dirigi de volta para casa com o envelope no banco do passageiro, o pendrive no bolso e a mente em chamas. As mãos suavam no volante, e o mundo à minha volta parecia desacelerar. Eu lembrava de cada noite em que acreditei estar dividindo uma vida com um homem que dizia me respeitar. Lembrava das vezes em que ele me chamava de fria, de muito militar, de alguém que não sabia ser vulnerável. E agora via que tudo isso era distração. Enquanto ele me acusava de rigidez, escondia uma corrupção tão emocional quanto financeira. Quando cheguei, a casa estava em silêncio. Ele ainda dormia, como quem nada deve, o braço jogado sobre o travesseiro, o rosto relaxado. Eu fiquei ali parada, observando-o, tentando encontrar nele o homem que jurei amar. Mas só vi um estranho. Lembrei das palavras da minha mãe. Observe. Amanhã você vai entender. Eu entendi. E foi ali que algo dentro de mim se partiu de vez. Não em desespero, mas em clareza. Passei o resto do dia no escritório, sozinha, revendo cada arquivo do pendrive. Havia e-mails, transferências, cópias de mensagens entre ele e Carla com linguagem cifrada sobre contratos. Em um deles, ela escreveu: a parte dela já foi resolvida. Agora falta garantir que o discurso soe convincente. Eu não sabia se ela era eu, mas pouco importava. Aquele era o tipo de traição que nem o código militar conseguiria descrever. Era pessoal, profissional, institucional. No final da tarde, desliguei o computador e deixei tudo guardado em uma pasta vermelha. Fui até o quintal e fiquei olhando o céu mudar de cor. Lembrei da cerimônia de formatura da academia, do juramento de honra, das palavras sobre disciplina, dever e verdade. Eu tinha vivido minha vida inteira acreditando que o inimigo era externo, mas o inimigo agora dormia na minha cama. Quando ele acordou e veio até mim com aquele sorriso ensaiado e o hálito de quem não carregava culpa, eu só consegui dizer: amanhã temos muito para conversar. Ele pareceu confuso, perguntou se estava tudo bem. Eu sorri, o mesmo sorriso que aprendi a usar em reuniões de comando, aquele que não revela nada. Está tudo sob controle, respondi. Ele acreditou. Naquela noite, deitei-me e esperei o sono que nunca veio. Do lado de fora, os grilos cantavam e a cidade dormia. Dentro de mim, algo começava a se alinhar com precisão militar. Eu sabia que não poderia agir por impulso, nem permitir que a emoção me fizesse tropeçar. O próximo movimento tinha que ser perfeito e silencioso. Eu tinha provas, tinha motivo, tinha treinamento e, acima de tudo, tinha tempo. Quando o relógio marcou 3h12, peguei o envelope, o pendrive e a carta do meu pai. Sentei na mesa da cozinha, abri a carta e comecei a ler. As primeiras linhas já bastaram para entender por que minha mãe escolhera aquele momento para tudo vir à tona. A história não era apenas sobre o meu marido. Era sobre um ciclo, um legado quebrado. E eu, pela primeira vez, estava no centro da linha de fogo, pronta para decidir se continuaria o padrão, ou se encerraria a guerra de vez. A caligrafia do meu pai era a mesma que eu lembrava dos bilhetes deixados na geladeira quando eu ainda morava em casa. Firme, inclinada para a direita, disciplinada, como se até as letras obedecessem a uma hierarquia. As primeiras linhas da carta não foram o que eu esperava. Não havia pedidos de perdão, nem confissões sentimentais. Havia instruções. Ele escrevia como quem redige um relatório sigiloso, pontual, direto, sem espaço para dúvidas. Se esta carta chegou até você, é porque sua mãe decidiu que era o momento. O que você descobriu sobre seu marido não é um acaso. É a ponta de uma rede que vem se formando há décadas. E sim, parte dela começa comigo. Por um instante, precisei parar de ler. As palavras tremulavam diante dos meus olhos. Era como se o chão de toda a minha vida se movesse 1 centímetro por vez, abrindo fendas que eu não sabia existir. Continuei. Ele descrevia nomes, datas, contratos, decisões que haviam passado pelo gabinete dele quando ainda era coronel ativo.
O esquema, segundo ele, começou com favorecimentos pequenos. Amigos de farda que se ajudavam com contratos de logística, empresas de fachada que garantiam materiais de qualidade duvidosa e uma troca velada de silêncio por lealdade. Quando ele se aposentou, pensou que tudo havia acabado. Mas os filhos daqueles homens continuaram. Incluindo o homem com quem você se casou, escreveu. A carta seguia com uma confissão amarga. Ele sabia que o marido da filha estava envolvido no mesmo círculo e nunca contou, por medo de perdê-la. Eu esperava que ele fosse diferente, que o amor o tirasse do caminho que herdou. Mas aprendi tarde demais que caráter não se ensina, se escolhe. As mãos começaram a tremer enquanto eu lia. Havia um anexo, uma cópia de uma denúncia arquivada, assinada por ele, que nunca chegou à auditoria central porque fora interceptada. O selo carimbado dizia: confidencial, não prosseguir. Na margem, em caneta azul, ele havia escrito: não há justiça dentro de um sistema que lucra com o silêncio. Fechei os olhos e respirei fundo. O som distante de um carro passando lá fora trouxe-me de volta à cozinha. Eu sabia que a carta mudava tudo. A traição de meu marido deixava de ser apenas conjugal. Era parte de algo sistêmico, uma herança de podridão que atravessava gerações de fardas e condecorações. E, de repente, tudo fez sentido. O desconforto constante do meu pai com o genro, as conversas interrompidas quando eu entrava na sala, os olhares silenciosos entre ele e minha mãe em jantares de domingo. Eles sabiam. Sempre souberam. E me protegeram não com verdades, mas com omissões. Guardei a carta dentro da pasta vermelha, junto com as provas, e sentei diante do espelho novamente. O rosto que me encarava já não parecia o de uma vítima. Era o de alguém que compreendeu a extensão do campo de batalha. O que antes era pessoal agora era estrutural. E eu, que sempre obedeci à hierarquia, pela primeira vez entendi que justiça não viria de cima. Eu teria que construí-la de baixo, com as próprias mãos. Nos dias seguintes, fui à base como se nada tivesse acontecido. Cumpri turnos, assinei relatórios, comandei instruções. Por fora, nada mudara. Mas dentro de mim, cada gesto era calculado. Observei comportamentos, coletei conversas, percebi como alguns colegas desviavam o olhar ao ouvir certos nomes. Era o mesmo padrão que meu pai descrevera, uma teia de acordos invisíveis. E no centro, o sobrenome do meu marido. Ele era o elo entre gerações, o herdeiro da lama. No fim daquela semana, o comando marcou uma cerimônia interna de condecorações. Eu sabia que ele estaria lá, e também Carla. Era a oportunidade perfeita. A festa de aniversário de casamento havia sido a faísca. Agora viria a explosão. Durante dias preparei cada detalhe. Reuni documentos, organizei provas, redigi um dossiê com linguagem técnica e tom frio. O tipo de texto impossível de desmentir. Enviei cópias para e-mails institucionais com horário programado e guardei uma cópia física para a noite da cerimônia. Eu não queria apenas expor uma traição. Eu queria desmantelar o sistema que a sustentava. A noite chegou com o mesmo verniz de elegância das outras. Fardas engomadas, taças reluzentes, discursos sobre honra e patriotismo. Eu usei o uniforme de gala, as medalhas cintilando no peito, o cabelo preso em coque. Quando entrei no salão, senti os olhares. Não era comum uma mulher ser promovida em um ambiente ainda dominado por homens, e eu já havia aprendido a andar entre eles como quem atravessa campo minado. Cumprimentei uns poucos, mantive o sorriso e procurei minha mãe. Ela estava no fundo do salão, discreta, observando. Apenas assentiu quando nossos olhos se cruzaram. Ele chegou em seguida, imponente, com o mesmo charme ensaiado que enganava a todos. Carla estava ao lado, rindo alto demais. Cumprimentaram superiores, posaram para fotos. Eu fiquei imóvel, observando, exatamente como ela me ensinara. O comandante subiu ao palco, fez os discursos protocolares. Falaram de lealdade, de serviço, de exemplo. Era quase irônico. Quando as homenagens terminaram, houve o brinde. As taças erguidas, as luzes baixadas, o microfone aberto para palavras finais. Eu pedi a palavra. Foi inesperado, e talvez por isso ninguém me impediu. Subi ao palco, o coração batendo em compasso preciso, como se marcasse passo de desfile.
O silêncio que se formou foi denso, curioso. Eu comecei agradecendo, como qualquer oficial faria, às equipes, à corporação, ao país. Depois, apontei para a mesa onde ele estava e disse: mas não se constrói lealdade com quem vive de fachada. O uniforme pode esconder muita coisa, mas não apaga o cheiro do que foi corrompido. O burburinho começou. Eu continuei, sem elevar a voz. Hoje, diante de todos, quero prestar outra homenagem. Não à força, nem ao serviço, mas à verdade. Tirei do bolso interno o pendrive e o coloquei sobre o púlpito. Aqui estão provas de contratos fraudulentos, assinados por oficiais deste salão. Entre eles um homem que carrega meu sobrenome e o da vergonha. As pessoas se entreolharam. Ele se levantou, o rosto empalidecido. Isso é um absurdo, disse em voz alta tentando rir. Eu o encarei. Absurdo é jurar bandeira e vender o próprio juramento por cifrões. Carla tentou se levantar, mas o comandante a conteve. Alguém pediu para que eu parasse. Outro tentou desligar o microfone. Minha mãe, no fundo, observava em silêncio, impassível. Eu sabia que a gravação daquela noite seria inevitável. As câmeras estavam ligadas, os repórteres convidados para registrar as promoções. Tudo o que eu precisava era de alguns minutos. Continuei, narrando cada evidência, mencionando datas, valores, nomes. As vozes começaram a crescer, o caos se instalando. Então, de forma quase simbólica, abri o envelope de documentos e joguei sobre a mesa principal. Papéis voaram, revelando logotipos, assinaturas, carimbos. O salão se encheu de murmúrios, de celulares sendo erguidos, de olhares atônitos. Ele gritou meu nome, tentou me alcançar, mas 2 seguranças intervieram. Não por ordem minha, mas porque a cena já fugira ao controle. Eu deixei o microfone no suporte e apenas disse: meu pai tentou parar isso. Não conseguiu. Hoje, eu concluo a missão dele. A frase ficou suspensa no ar, como pólvora. O comandante, visivelmente abalado, pediu que eu o acompanhasse até uma sala reservada. Eu fui. Não havia mais nada a esconder. Lá dentro, apresentei a cópia digital, expliquei a origem das provas, citei a carta e entreguei a denúncia formal. Ele me ouviu em silêncio, o rosto tenso, os olhos evitando os meus. Quando terminei, apenas disse: isso vai ter consequências. Eu respondi: eu conto com isso. Naquela noite, não voltei para casa. Dirigi sem destino até o litoral, o vento frio entrando pelas janelas. Deixei o uniforme sobre o banco do carona e parei num posto deserto. Olhei o reflexo no espelho retrovisor e percebi que a expressão em meu rosto não era de vingança, mas de alívio. Pela primeira vez em anos, eu não devia nada a ninguém. O discurso da minha mãe, a carta do meu pai, tudo convergia para aquele momento, o ponto exato em que a verdade, enfim, se tornava pública. Horas depois, meu celular vibrou. Mensagens de colegas, manchetes, links. A notícia havia se espalhado. Capitã expõe esquema de corrupção dentro de unidade militar em evento oficial. Havia fotos, vídeos, trechos do meu discurso circulando nas redes. O país não sabia quem eu era, mas sabia o suficiente para entender o impacto. Ele e Carla estavam sob investigação. O nome do meu pai foi citado como o oficial que havia tentado denunciar tudo anos atrás. A história, enfim, estava completa. Dolorosa, mas completa. Voltei para o sítio antes do amanhecer. Minha mãe me esperava na varanda, com a mesma xícara de café. Então foi feito, ela disse. Eu apenas assenti. E agora? Perguntei. Ela sorriu de leve. Agora, filha, você respira. O barulho acabou. O silêncio é seu. E foi ali, naquele instante, que percebi que o verdadeiro discurso bomba não havia sido o que ela fez na festa, nem o que eu fiz no quartel. O verdadeiro discurso era o silêncio que viria depois. O som de uma mulher que, pela primeira vez, não precisava mais provar nada a ninguém. Nos dias que se seguiram, o país parecia girar mais devagar. As horas tinham peso, o ar nas ruas parecia mais denso, e cada notificação no celular era um estilhaço de algo que eu já sabia que não podia mais controlar. Eu não planejei ser manchete, não busquei palco. Tampouco imaginei que um ato de verdade pudesse se transformar num espetáculo tão brutal. O que eu fiz dentro daquele salão,
Aquilo que para mim era apenas um gesto de lucidez e justiça, agora era tratado como escândalo nacional. As televisões repetiam meu nome. Os portais de notícia exibiam o vídeo do discurso em loop. Os apresentadores comentavam minha postura, minha voz firme, a ausência de lágrimas. A plateia virtual me chamava de heroína, de traidora, de louca, de corajosa, tudo ao mesmo tempo. E eu apenas assistia, em silêncio, como quem observa um incêndio de longe, sabendo que parte da fumaça ainda vem de dentro de si. O exército instaurou uma comissão de sindicância em menos de 24 horas. Era o procedimento padrão. Não havia escapatória. Recebi a notificação às 6 da manhã, enquanto tomava café no sítio da minha mãe. Ela apenas colocou a mão sobre a minha e disse: "Agora começa a parte em que eles tentam te calar." Eu sabia. O sistema nunca admite falhas. Ele neutraliza quem as expõe. Mas eu não era mais uma subordinada cega. Eu tinha provas, datas, documentos, gravações, testemunhas. Tinha verdade. E mais do que isso, tinha calma. O tipo de calma que aprendi a cultivar em missões de risco, onde um piscar fora de hora pode custar uma vida. No terceiro dia, voltei à cidade para prestar depoimento. O quartel estava diferente. As pessoas me olhavam com uma mistura de respeito e medo, como se eu tivesse se tornado algo perigoso. Uma lembrança viva de que a farda também sangra. Entrei pela mesma porta de sempre. Cumprimentei o sentinela. Subi as escadas frias que ecoavam sob as botas. A sala do comandante estava fechada, mas o som das vozes lá dentro era audível. Quando chamaram meu nome, o corredor ficou em silêncio. Entrei. 4 homens me aguardavam. O comandante, o assessor jurídico, o chefe de pessoal e um coronel aposentado trazido para garantir imparcialidade. Nenhum deles me olhou nos olhos de imediato. As perguntas começaram formais, como de praxe. Em que data coletou as informações? Como teve acesso? Havia terceiros envolvidos? Eu respondia uma a uma, sem hesitar, com o mesmo tom com que se descreve um relatório de operação. No fim, o coronel perguntou: "A senhora tem noção do impacto institucional do que fez?" Eu respirei fundo e disse: "Tenho noção do impacto de continuar calada." Ele não replicou. O comandante encerrou o depoimento com um: "Agradecemos sua colaboração", mas o olhar dele dizia outra coisa. "Você quebrou a hierarquia, e isso custa caro." Quando saí, o corredor estava vazio, mas o ar carregava o rumor de algo prestes a ruir. Era o colapso começando. Não o meu, mas o deles. O nome do meu marido já havia sido suspenso dos registros de comando. O dele e o de Carla, ambos convocados para prestar esclarecimentos no mesmo inquérito que eu. O telefone dele estava desligado desde a noite do evento. Descobri mais tarde por um colega que ele se recolhera em um apartamento alugado, evitando contato até com os próprios advogados. Carla, por outro lado, tentou reagir. Postou uma nota nas redes sociais dizendo ser vítima de difamação e perseguição motivada por inveja. O texto foi apagado poucas horas depois, mas o estrago já estava feito. As pessoas amam assistir à queda de quem se acreditava intocável. Enquanto isso, minha vida civil também se despedaçava em silêncio. Amigos de longa data desapareceram, mensagens de apoio vinham de desconhecidos, e até parentes distantes resolveram se manifestar com conselhos que eu não pedi. "Você devia ter esperado", diziam uns. "Você foi corajosa", diziam outros. Mas ninguém sabia o que era dormir sozinha num sítio, longe de tudo, com o som das cigarras substituindo o barulho da metrópole, e com a consciência latejando como ferida recém-costurada. Eu me mantinha ocupada limpando, consertando, arrumando. Era a única forma de não pensar demais. O colapso público ganhou corpo na semana seguinte, quando a imprensa divulgou trechos da investigação. O nome do meu marido aparecia vinculado a 4 contratos suspeitos, 2 deles firmados durante períodos em que eu própria estava em missão fora do estado. As assinaturas eram dele, os pagamentos, rastreados para contas que levavam a empresas ligadas à família de Carla. Tudo perfeitamente documentado. E então veio o detalhe que fez a opinião pública virar completamente. Um áudio vazado, onde os 2 falavam sobre usar a farda dela como escudo, rindo. A gravação caiu na internet numa sexta-feira à tarde e viralizou em minutos. Eu não precisei dizer mais nada.
O país inteiro ouviu o som da própria mentira dele se revelando. A imagem dele, o homem exemplar, o oficial disciplinado, o marido dedicado, se desfez como papel queimando. O colapso foi rápido e irreversível. Ele tentou se defender, contratou advogados, alegou perseguição política, montou uma narrativa de que tudo era vingança conjugal, mas as provas eram sólidas demais. A controladoria abriu processo, o Ministério Público assumiu parte da denúncia, e o caso deixou de ser interno. Tornou-se público. Irreversivelmente público. Numa manhã cinza de segunda-feira, ele foi chamado a depor. As câmeras o aguardavam no portão, e a imagem dele passando em silêncio, com o semblante abatido, estampou todos os jornais do país. Carla desapareceu por alguns dias, até reaparecer em um vídeo amador, chorando, dizendo ter sido enganada por um homem casado. A performance era teatral, patética, e serviu apenas para aprofundar o ridículo. Eu assisti àquilo em silêncio, sem raiva, sem prazer. Apenas constatei o que já sabia. O colapso público não é o fim de ninguém. É só o início do esquecimento. Dentro da instituição, a tensão aumentava. Oficiais com quem eu trabalhava há anos começaram a me evitar, não por desprezo, mas por medo de associação. Eu entendia. A verdade é solitária. E quando exposta em praça pública, vira vírus. Eu não esperava gratidão, apenas coerência. E mesmo assim, em meio à frieza das paredes do quartel, algumas mãos me apertaram discretamente nos corredores, um olhar cúmplice aqui, uma saudação respeitosa ali. Havia quem entendesse que eu não traí o sistema, apenas cumpri o juramento que todos esquecem: servir a verdade. No meio do furacão, recebi um e-mail do advogado do meu marido. Um texto curto, frio. Minha cliente solicita acesso às provas obtidas. Haverá processo judicial por difamação e violação de sigilo. Sorri sozinha. O advogado escrevia "minha cliente", como se a culpa tivesse migrado de um para outro e como se a verdade pudesse ser processada. Respondi apenas com um anexo, o áudio da risada. Nenhuma palavra. Nos dias seguintes vieram as consequências. A investigação suspendeu contratos, afastou oficiais, congelou contas. Meu nome foi incluído como testemunha e denunciante. Não dormi direito por semanas. Cada barulho na noite parecia prenúncio de retaliação. Mas nada veio. O silêncio deles era o reconhecimento de derrota. Quando um sistema tão antigo cai, ele não faz barulho. Implode em silêncio, como um prédio demolido com precisão. Minha mãe acompanhava tudo com a serenidade de quem já sobreviveu a guerras pessoais maiores. "Agora você entende o poder do microfone?" perguntou um dia. Entendia. O brinde dela na festa, o discurso público, minha decisão de expor tudo. Eram partes do mesmo plano, de um mesmo fio de coragem que passava de mãe para filha. Ela sabia que o colapso seria inevitável, mas necessário. Que para reconstruir, às vezes é preciso destruir. Certo domingo, fui visitar o túmulo do meu pai. Levei a carta comigo. Sentei no banco de cimento ao lado e li em voz alta o trecho final. "Não lute contra fantasmas, filha. Eles se alimentam do teu medo. Lute contra o que é vivo, o que ainda corrompe o ar que respiras." Quando terminei, deixei a carta sobre a lápide e disse baixinho: "Missão cumprida, pai." A brisa soprou leve, e pela primeira vez em semanas, eu senti algo próximo de paz. No entanto, a tranquilidade não durou. 2 dias depois, recebi uma ligação anônima. Uma voz masculina, rouca, dizendo apenas: "Você mexeu onde não devia. Ainda não acabou." A ligação caiu antes que eu respondesse. O silêncio do outro lado me deixou imóvel por alguns segundos. Eu sabia que não era paranoia. Quando se toca em estruturas velhas, há sempre alguém disposto a proteger os escombros. Respirei fundo e desliguei o telefone. Guardei o número, mas não retornei. À noite, contei à minha mãe. Ela me olhou séria, mas não surpresa. "Era esperado", disse. "Agora é hora de se mover com inteligência, não com medo." Foi quando ela sugeriu algo que me fez entender o próximo passo. "Volte à base. Termine o relatório. Mas desta vez, não entregue para eles. Entregue para quem realmente tem poder de mudar as coisas." E foi assim que o colapso público ganhou um novo significado. Deixou de ser apenas o desmoronar de um homem
e passou a ser o início da ruína de todo um sistema. Quando deitei naquela noite, o som distante da chuva batendo no telhado parecia marcar o fim de uma etapa. Eu sabia que o caos lá fora ainda não havia terminado, mas dentro de mim, algo se reorganizava. O campo de batalha agora era outro. A opinião pública, a justiça civil, as instituições que fingiam pureza. Eu era apenas uma mulher que ousou dizer a verdade, uma militar sem exército, mas com propósito. E no meio do silêncio que se seguiu, percebi que o colapso público não era o fim da história. Era apenas o clarão antes da reconstrução. A voz rouca daquele homem no telefone ecoou na minha cabeça por dias. Você mexeu onde não devia. Ele desligou antes que eu pudesse responder, mas a mensagem ficou suspensa no ar, densa, carregada de algo que eu conhecia bem. Não era uma ameaça de quem fala por impulso. Era aviso de quem sabe o que está dizendo. E eu também sabia o que aquilo significava. Não era medo. Era rotina. O tipo de aviso que se dá antes de um ataque, para ver se o alvo se move. Só que eu não era um alvo fácil. E se esperavam que eu recuasse, erraram o cálculo. Eu não recuo. Eu reposiciono. Na manhã seguinte, deixei o sítio da minha mãe sem avisar. Coloquei o uniforme dentro de uma mala, junto com os documentos, o pendrive, o relatório atualizado e uma muda de roupa civil. Não levei mais nada. O caminho até a base era o mesmo de sempre, mas naquela manhã, cada curva parecia parte de um mapa de guerra. Eu sabia que seria observada, talvez seguida, talvez testada, e decidi me comportar como se cada olhar ao redor fosse um espelho. Dirigi devagar, sem pressa. A pressa é a primeira denúncia de quem teme. Ao chegar à cidade, estacionei num ponto diferente. Caminhei o restante do percurso. O quartel ainda estava em luto silencioso pelo escândalo. As conversas cessavam quando eu passava. Os cumprimentos eram secos. A verdade é uma sombra incômoda. Ninguém quer ser visto sob ela. Fui direto ao meu gabinete e liguei o computador. As primeiras notificações internas mostravam o que eu já esperava. A investigação se expandira, atingindo nomes que, até pouco tempo, pareciam intocáveis. Havia oficiais afastados, contratos suspensos, contas congeladas. A lama começava a se mover, e quem estava em cima tentava não afundar. Eu abri o relatório final que vinha preparando havia semanas. Era um dossiê completo, com detalhes sobre as fraudes, os pagamentos cruzados e a participação de civis e militares. Eu o dividi em 3 partes. Uma para o Ministério Público Militar, outra para a Controladoria Geral e uma terceira que eu pretendia entregar pessoalmente à imprensa. Não qualquer uma, mas a jornalista que havia denunciado corrupção em missões internacionais. Uma mulher conhecida por não se dobrar a pressões. O nome dela, Lara Fontes, era um símbolo de integridade. E eu sabia que, ao procurá-la, não haveria volta. Mas antes de agir, precisei cuidar do que restava da minha própria estrutura. O exército ainda era meu abrigo e meu campo. Se eu simplesmente desaparecesse, dariam meu nome à desobediência, e tudo o que fiz se tornaria ruído. Eu precisava de uma retirada limpa, técnica, irreversível. Solicitei licença médica por estresse pós-operacional, o tipo de documento que ninguém questiona abertamente. Assinei a papelada com calma e deixei na mesa do chefe de seção. Ele me olhou por cima dos óculos e disse apenas: "A senhora sabe que não há volta depois disso." Eu respondi: "Eu não vim para voltar." No fim do expediente, deixei o prédio pela porta lateral. Era o mesmo portão de serviço por onde saí tantas vezes durante missões noturnas, quando o anonimato era proteção. O céu começava a escurecer, e a brisa trazia o cheiro do mar distante. Peguei um ônibus comum, sentei na última fileira e esperei o trânsito engolir o resto da cidade. Enquanto o veículo balançava, pensei em tudo o que havia deixado para trás. O posto, a rotina, a farda pendurada no armário, as horas em que o corpo obedece mesmo quando a alma está cansada. Tudo isso agora era passado. A única coisa que restava era a clareza, e ela é fria, mas libertadora. Desci em um ponto aleatório, num bairro em que ninguém me reconheceria. Reservei um quarto em uma pensão simples, com paredes descascadas e um ventilador barulhento. Pedi para pagar em dinheiro e usei um nome abreviado, o mesmo que usava nas operações em campo. Quando fechei a porta e tranquei por dentro, o silêncio foi quase agressivo.
Fiquei alguns minutos parada, ouvindo o som distante do trânsito, tentando entender se me sentia livre ou exilada. Talvez um pouco dos dois. Nos dias seguintes, estabeleci uma rotina. Acordava cedo, revisava documentos, fazia anotações no caderno preto onde registrava cada passo desde o início do escândalo. O que antes era instinto agora era método. Cada linha escrita era uma linha de defesa. Eu me comunicava com Lara por e-mails criptografados. Enviei parte do material, o suficiente para despertar interesse, mas não o bastante para comprometê-la. Ela respondeu com 2 palavras: estou dentro. E com isso eu soube que o próximo movimento seria público, mas calculado. Enquanto o mundo lá fora fervia com o caso, eu observava o desenrolar à distância. As manchetes já falavam em rede de corrupção militar e mulher que desafiou o silêncio. A minha imagem começou a tomar contornos que eu nunca quis. Uns me chamavam de símbolo, outros de traidora da instituição. Mas eu sabia que símbolos são como bandeiras. Quem os ergue raramente é quem os escolhe. O que me importava era o que vinha depois, o terreno firme que surgiria após a explosão. Certa noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Você acha que expôs tudo, mas há mais. Muito mais. Em anexo, havia uma fotografia antiga. Nela, meu pai, jovem, em um evento militar, apertava a mão de um homem que eu não reconheci de imediato. No verso digitalizado, uma data, 1998, e um carimbo com o nome de uma empresa que agora estava na lista dos contratos investigados. O remetente anônimo completava: procure esse nome, ele fecha o ciclo. Era o mesmo nome que meu pai mencionara na carta, o elo que ele tentou romper e que o meu marido herdou. Passei a madrugada rastreando o arquivo, e o que encontrei fez o chão se mover mais uma vez. O homem da foto não era apenas um empresário, era um ex-oficial expulso por desvio de verbas, e o mentor do grupo que anos depois financiaria as empresas de fachada usadas por meu marido e Carla. Tudo se conectava como um mapa antigo sendo revelado camada por camada. E o nome do meu pai no centro disso não era coincidência. Ele havia sido o primeiro a tentar deter aquele homem, e por isso fora silenciado com uma transferência disfarçada de promoção. Quando o sol nasceu, eu já sabia o que fazer. Liguei para Lara e pedi um encontro pessoal. Sem gravações, sem câmeras, só nós duas. Ela topou. Nos encontramos num café perto da praia, onde o som das ondas abafava qualquer conversa. Ela era mais jovem do que eu imaginava, mas os olhos tinham o mesmo cansaço de quem carrega verdades pesadas demais. Mostrei os novos documentos, expliquei o elo entre passado e presente, e pedi que ela publicasse tudo quando eu desaparecesse por completo. Ela me olhou séria e perguntou: desaparecer? Respondi: retirada estratégica. Ela não insistiu. Jornalistas entendem a diferença entre fugir e se reposicionar. Voltei para a pensão e comecei o processo. Apaguei rastros, encerrei contas, desativei o celular. Avisei minha mãe apenas com uma mensagem curta: tudo sob controle. Não procure. Sabia que ela entenderia. Dentro de uma semana, minha presença desapareceria das planilhas, dos bancos de dados, dos círculos de vigilância. Eu seria um número arquivado, um nome que parou de responder. Essa era a única forma de garantir que o resto da história sobrevivesse sem ser distorcido. Na última noite antes de partir, sentei na varanda da pensão. O vento trazia o cheiro salgado do mar, misturado com o das ruas úmidas. Pensei em tudo o que me trouxera até ali: a festa, o beijo, o microfone, o discurso, o colapso. Nenhum desses eventos existia isoladamente. Todos eram etapas de uma mesma operação: expor o que se esconde sob o verniz da lealdade. Lembrei das palavras da minha mãe: observe. Amanhã você vai entender. Levei quase 1 ano para compreender por completo. Entender que a observação era o primeiro passo de qualquer retirada. Que antes de agir, é preciso mapear. Fechei os olhos e imaginei o rosto do meu pai. Perguntei mentalmente se ele teria orgulho ou medo do que eu estava prestes a fazer. Talvez os dois. Mas eu não carregava mais culpa. Apenas convicção. Amanhã, eu deixaria aquele lugar. Mudaria de nome e seguiria com o plano. Lara teria tudo. O país saberia o que restava. E o sistema, finalmente, se veria diante de sua própria sombra. Quando o relógio marcou 00:00,
Apaguei a luz, peguei a mala e a pasta vermelha. Na capa escrevi com caneta preta: Operação Silêncio, e saí pela porta sem olhar para trás. A retirada não era fuga, era o início da retomada. A madrugada seguinte à minha saída da pensão foi tão calma que parecia um engano. O mundo dormia, mas em mim havia algo desperto, meticuloso, vigilante. Eu me sentia observando a própria vida de fora, como quem assiste a um filme cujo desfecho já conhece, mas ainda precisa atravessar cada cena. A mala no banco do passageiro continha o essencial: a pasta vermelha com os relatórios, o pendrive original, a carta do meu pai e um envelope lacrado com as instruções que deixei para Lara. O destino não era exato. Era uma rota de fuga cuidadosamente escolhida, passando por 3 cidades pequenas antes de chegar a um ponto do litoral, onde eu poderia me misturar aos invisíveis. Os invisíveis são sempre os mais seguros. Ninguém procura heróis em vilas onde o tempo ainda anda devagar. Enquanto dirigia pela estrada quase deserta, o amanhecer se insinuava por trás dos morros. A luz cinzenta atravessava o para-brisa como um lembrete de que todo começo de dia é também um recomeço. Mesmo quando parece fim, parei em um posto isolado. Tomei um café fraco e deixei o celular no banheiro, em cima da pia, com a tela quebrada. Antes, programei o envio automático de um e-mail criptografado. Era o sinal para Lara. Etapa concluída. A partir dali, o material seguiria para a publicação. Não havia mais volta. Durante o percurso, passei a rever mentalmente cada detalhe da operação. Eu havia aprendido na carreira que uma ofensiva só é completa quando o inimigo acredita que você já desistiu. Meu sumiço seria interpretado como fuga, e esse era o disfarce perfeito. Enquanto eles me procurassem, o foco se desviaria da investigação. A atenção deles se voltaria para a minha ausência, enquanto a verdade avançaria sozinha, invisível, nas páginas e nas telas. O silêncio, mais uma vez, seria minha melhor arma. Cheguei ao vilarejo no início da tarde. Um lugar pequeno, de ruas estreitas e mar de água quase verde. Aluguei um quarto modesto no andar superior de uma mercearia antiga, sob o nome de Helena Duarte, o mesmo pseudônimo que usava em relatórios externos. O dono, um homem de fala lenta e olhos gentis, me entregou as chaves sem perguntas. A casa é simples, mas segura, disse, e sorriu como se soubesse que eu precisava exatamente disso. Segurança sem curiosidade. Instalei-me ali e nos dias que se seguiram, aprendi a viver em ritmo diferente. Acordava cedo, caminhava pela praia deserta e à tarde ia até o porto observar os pescadores remendando redes. Ninguém me reconhecia, ninguém me perguntava nada. Era como ser um fantasma com respiração. Enquanto o mundo lá fora tentava entender onde eu estava, eu me reconstruía em silêncio. O contra-ataque não seria feito de tiros nem palavras. Seria feito de tempo. Lara manteve contato mínimo, o suficiente para me avisar que o material havia sido recebido e verificado. O jornal preparava uma série de reportagens sob o título A Teia Invisível, Corrupção Militar e Herança Silenciosa. As primeiras matérias foram ao ar 2 semanas depois, e o impacto foi maior do que qualquer discurso que eu pudesse ter feito. A rede inteira se expôs como uma ferida aberta. Nomes de oficiais da reserva, empresários e até parlamentares surgiram entre os investigados. A imagem do meu marido, ou o que restava dela, foi destruída em definitivo. A dele e a de Carla. As empresas ligadas a ambos foram interditadas, e o Ministério Público moveu ação penal conjunta. A justiça, por fim, se movia sem precisar de mim. Eu lia as notícias de longe, em cafés de esquina, com jornais dobrados e chapéu cobrindo metade do rosto. O país falava sobre mim, mas eu era apenas uma sombra nas margens das manchetes. E era exatamente assim que eu queria. O contra-ataque silencioso é o mais eficiente porque não busca aplausos, apenas resultado. O som da queda dos poderosos é alto o suficiente para preencher o vazio deixado pela ausência de quem os desafiou. Certa tarde, enquanto eu caminhava pela praia, vi um grupo de pescadores reunidos em volta de uma televisão antiga ligada no noticiário. Fiquei parada à distância, observando as imagens granuladas na tela. Uma coletiva de imprensa. O procurador-geral anunciava prisões preventivas e mencionava, sem citar nomes, a oficial responsável pela entrega de provas cruciais que permitiram desmantelar um esquema de décadas.
As pessoas aplaudiram. Eu apenas fechei os olhos e respirei fundo. O vento salgado do mar trouxe uma sensação estranha, algo entre gratidão e exaustão. Eu tinha vencido, mas a vitória não trazia euforia, trazia silêncio. Nos dias seguintes, o vilarejo continuou o mesmo, mas dentro de mim algo começou a se rearranjar. O corpo, acostumado à rigidez da farda, relaxava devagar. As mãos, antes treinadas para agir sob comando, agora se moviam apenas para gestos simples: preparar o café, pendurar roupas, escrever num caderno. Eu anotava tudo, não por necessidade de registrar, mas para lembrar que ainda existia. Cada frase era uma âncora contra o esquecimento. Até que um envelope chegou, trazido por um motoboy que disse ter vindo da cidade grande. Não havia remetente. Dentro, apenas uma fotografia recente. O prédio onde meu marido e Carla moravam, agora cercado por câmeras e repórteres. No verso, uma frase escrita à mão. Eles caíram, mas o sistema ainda respira. Reconheci a caligrafia de Lara. Era um alerta e um lembrete. Nenhuma guerra termina de fato. Ela apenas muda de endereço. Naquela noite, escrevi uma carta à minha mãe. Não usei telefone. Não confiei em e-mails. Papel e caneta ainda são as únicas tecnologias realmente seguras. Escrevi que estava bem, que o plano funcionara, que o nome do pai dela finalmente fora limpo. Contei também que eu pretendia ficar longe por um tempo, que precisava reaprender a ser pessoa antes de voltar a ser soldado. Pedi que ela não respondesse, que apenas guardasse a carta numa gaveta, como um relatório final. Enquanto a tinta secava, lembrei-me de algo que meu pai costumava dizer quando eu era criança. As guerras mais longas são as que se lutam em silêncio. Ele tinha razão. O que eu estava fazendo não era fuga, era manutenção, era o tipo de recuo que garante a vitória. Eu havia desmontado um sistema de dentro para fora, mas ainda havia tentáculos. O nome que aparecera no bilhete anônimo, aquele homem da foto de 1998, ainda não tinha sido citado em lugar nenhum. Ele era o último elo, o cérebro que movimentava as peças, e eu sabia que mais cedo ou mais tarde ele tentaria reagir. O primeiro sinal veio de forma sutil. Um pescador, o mesmo que me vendia pão e peixe fresco toda manhã, comentou que um homem de terno andara perguntando por uma mulher sozinha, alta, com sotaque da capital. Eu apenas sorri e disse que não conhecia. Mas à noite, enquanto trancava a porta, senti o peso da respiração prender no peito. Não era medo, era instinto. Eu estava sendo caçada, e isso significava que eu ainda estava no caminho certo. Decidi antecipar a última etapa do plano. Abri a pasta vermelha e revisei os documentos que restavam. Havia um dossiê inédito, o arquivo que meu pai começara e nunca terminara, com os nomes das empresas que sobreviveram às investigações. Ele havia deixado uma anotação em tinta azul. Quando tudo cair, siga o dinheiro. Eu entendi o que ele quis dizer. O contra-ataque não terminaria com prisões nem manchetes. Terminaria quando o fluxo de dinheiro parasse. Era a hora de entregar a segunda leva de provas, as que completariam o quebra-cabeça. Liguei para Lara de um telefone público, o último da cidade, e combinei o envio de um pacote para a redação. Dentro, coloquei o dossiê e uma carta. Publique apenas se algo acontecer comigo. Ela respondeu em código. Entendido. O mar sempre devolve o que tentam afundar. Era o suficiente. Na manhã seguinte, o vilarejo acordou tomado por uma neblina densa. Caminhei até o cais, sentei na beira do trapiche e fiquei observando o horizonte desaparecer em cinza. O mar estava calmo, mas o silêncio tinha o mesmo peso de antes de uma tempestade. Eu sabia que o mundo lá fora ainda fervia, mas ali, naquele ponto esquecido do mapa, tudo parecia suspenso. E foi nesse instante que entendi o verdadeiro sentido do contra-ataque. Não é vencer o inimigo, é sobreviver a ele. Levantei-me, voltei para o quarto e fechei a pasta. Escrevi na última página do caderno uma única frase. O barulho acabou. Agora, o eco é meu. E deixei o caderno sobre a mesa, aberto, como um registro de quem nunca quis aplausos, apenas justiça. A neblina daquele amanhecer parecia não se dissipar. Ficava suspensa sobre o mar como uma cortina entre o que eu já sabia e o que ainda não tinha coragem de enxergar. Passei horas sentada à janela do quarto, observando o movimento dos barcos, tentando decifrar o sentido da quietude. Quando o telefone público da esquina tocou pela primeira vez,
Ignorei. Ninguém me ligava ali. Na segunda vez, o som veio mais alto, cortando o ar úmido. Fui até lá devagar, cada passo pesado como se caminhasse sobre areia molhada. Atendi. Do outro lado, silêncio. Depois, uma voz que reconheci não pela tonalidade, mas pela forma como o ar se moldava nas palavras. Você completou o trabalho dele, disse o homem, mas ainda não sabe tudo. Fiquei em silêncio, esperando. Ele continuou. Seu pai não tentou destruir o sistema. Ele o construiu. O som do mar batendo nas pedras pareceu engolir o mundo. Quem é você? Perguntei. Alguém que devia a ele, e agora deve a você. A ligação caiu. Fiquei ali parada, o fone ainda encostado no ouvido, o vento balançando os fios como se o próprio ar tentasse apagar o que eu acabara de ouvir. Voltei para o quarto, sentei na cama e tentei juntar os fragmentos do que fazia sentido. A possibilidade de o meu pai ter sido parte do que denunciou parecia absurda, mas também dolorosamente lógica. Talvez a culpa o tenha corroído até o fim, transformando o denunciante em arrependido. Voltei à pasta vermelha. Entre os papéis antigos, havia uma folha amarelada com anotações confusas, datas, nomes riscados e uma palavra escrita várias vezes. Código. Eu nunca havia dado importância àquilo. Parecia uma anotação de rotina. Agora, soava como pista. Passei o dia inteiro relendo cada documento à procura de uma conexão. À medida que as horas passavam, percebi um padrão nas rubricas e assinaturas. Pequenas variações que só alguém habituado a relatórios oficiais notaria. Havia uma assinatura idêntica à do meu pai, mas feita anos depois da aposentadoria dele. E o nome do signatário era um pseudônimo que coincidira com o homem da foto antiga, aquele que apertava sua mão em 1998. O mentor, o homem que financiou todo o esquema. E se aquele pseudônimo fosse, na verdade, uma criação conjunta? A revelação se formava como uma sombra lenta. Não era sobre corrupção, era sobre continuidade. Meu pai havia denunciado o sistema que ele mesmo ajudou a erguer, talvez na tentativa de purgar o próprio erro. O homem que me ligara provavelmente fora cúmplice em algum nível, e agora tentava limpar a própria consciência passando o fardo adiante. O que eu não sabia era o porquê de ele me procurar agora. Naquela noite, escrevi um relatório detalhado com o que havia descoberto. Cada linha era um nó que eu tentava desatar. O padrão era claro. Os contratos iniciais do esquema datavam do período em que meu pai comandava o setor de suprimentos. Tudo começou como um mecanismo de ajuste de custos, uma prática antiga, informal, que logo se transformou em rede de favorecimentos. Quando ele percebeu o tamanho da teia, já era tarde. A carta que deixou para mim era o testamento de um homem dividido entre culpa e tentativa de reparação. A verdade, por fim, era ambígua. Ele foi o criador e o denunciante, o soldado e o traidor, o herói e o vilão. Durante dias, vivi entre a repulsa e o reconhecimento. Eu via nele minha própria sombra, a crença de que a disciplina pode corrigir o mundo, mesmo quando o mundo já se deteriorou. A diferença é que eu rompi o ciclo. Ele tentou controlá-lo. No fim, ambos fomos consumidos pelo mesmo ideal, o de acreditar que a justiça pode ser feita sem se sujar de lama. O segundo telefonema veio 3 dias depois. Desta vez, o homem não usou metáforas. Você está sendo observada. O sistema não morre quando o denunciam. Ele se recolhe. E quando volta, vem com farda nova. Quis rir, mas a seriedade da voz me conteve. Por que me dizer isso? Perguntei. Porque seu pai me salvou. E porque você ainda pode sair viva. A ligação terminou como a anterior, abrupta, deixando o ar carregado de incerteza. Nessa mesma tarde, Lara conseguiu contato comigo por e-mail. Escreveu que havia recebido um novo dossiê, enviado de fonte anônima, contendo informações complementares aos meus arquivos. O nome do teu pai aparece de novo, desta vez em contas de doações a fundações fantasmas criadas pelo mesmo grupo. O material é real. Li e reli o texto, mas o que me atingiu não foi a notícia, e sim o tom dela. Compreensivo, quase protetor. Se quiser parar, ainda dá tempo, escreveu no fim, mas eu já sabia que não dava. Passei a noite em claro, andando de um lado a outro do quarto, tentando decidir se queria mesmo saber o resto. Parte de mim desejava que tudo parasse ali,
que a justiça institucional cuidasse do que restava, que eu pudesse voltar a ser apenas uma mulher com farda e passado. Mas havia outra parte, mais antiga e indomável, que não sabia desistir antes da última linha. Então, decidi que se meu pai havia deixado rastros, eu o seguiria até o fim. No amanhecer, fui até o porto. O pescador que sempre me vendia café disse que um homem me esperava na ponta do trapiche. De terno, descreveu. E não parece turista. Fui até lá devagar, cada passo medido, como se atravessasse campo minado. O homem me esperava com as mãos nos bolsos, olhando o mar. Quando se virou, o tempo pareceu parar. Eu o reconheci. O mesmo rosto da foto de 1998. O mentor. Os cabelos brancos. O olhar de quem carrega uma história que já não tem para onde correr. Seu pai acreditava que poderia limpar o próprio erro entregando o meu nome, disse ele antes que eu abrisse a boca. Mas ele me subestimou. Assim como você. Ficamos nos encarando por longos segundos. Ele tirou do bolso um envelope e colocou sobre o corrimão de madeira. Aqui estão as provas que você ainda não tem. Mas cuidado. A verdade completa não redime. Ela destrói. Peguei o envelope hesitante. Por que me ajudar? Perguntei. Ele sorriu, um sorriso cansado. Porque o sistema precisa de mártires, e você já é o bastante. Depois virou-se e caminhou em direção à estrada, desaparecendo na névoa. Abri o envelope ainda ali, o vento tentando arrancar os papéis das minhas mãos. Havia extratos de contas antigas e uma cópia de um documento assinado por meu pai, um acordo de cooperação entre ele e aquele homem, datado de 20 anos atrás. No rodapé, uma anotação feita à mão, com tinta azul. Um dia, alguém precisará encerrar o que começamos. Fiquei parada, lendo e relendo a frase até o papel amassar entre meus dedos. A revelação não era apenas sobre corrupção, era sobre legado. Meu pai não era inocente nem culpado. Era humano. Fez o que achou certo em um tempo em que o certo e o útil se confundiam. E agora, sem querer, eu me tornara o instrumento final do arrependimento dele. O último movimento de uma guerra que começou antes de eu nascer. Voltei para o quarto já com o céu escurecendo. Liguei o rádio velho e ouvi as notícias sobre as novas prisões, as reações políticas, as entrevistas de especialistas. Nenhum deles falava do homem que encontrei no trapiche. Nenhum sabia da existência do último elo. E talvez fosse melhor assim. Entendi que o papel dele na história não era ser punido, mas lembrado como aviso. Alguns inimigos não se vencem, apenas se reconhecem para que não renasçam. Peguei o caderno preto e escrevi. Meu pai tentou apagar o fogo com gasolina. Eu o apaguei com silêncio. Fechei o caderno, soprei a chama da lamparina e deitei. Pela primeira vez em meses, o sono veio rápido. E nele, sonhei com ele. Meu pai, de uniforme, caminhando em direção ao mar, sem olhar para trás. No sonho, ele me dizia apenas uma coisa. Agora você entende o que é comando. Quando acordei, o sol já entrava pelas frestas da janela. A brisa trazia cheiro de sal e promessa. A revelação, por mais dolorosa que fosse, trazia também leveza. Eu finalmente entendia o que significava herdar algo que não se pode negar, apenas transformar. A guerra, enfim, estava chegando ao fim. Não por vitória, mas por compreensão. Depois da última revelação, o tempo começou a se mover de forma diferente. Os dias deixaram de ser contados por ameaças ou por manchetes e passaram a ser marcados pela leveza quase invisível das tarefas simples. Acordar, ferver a água para o café, varrer o chão do quarto, observar o mar pela janela. A reconstrução não começou como um projeto, mas como um instinto. O corpo tentando reaprender a viver, depois de anos operando apenas em modo de sobrevivência. Eu não fazia planos, não fazia listas, não traçava metas, apenas respirava. E pela primeira vez em muito tempo, isso era suficiente. O vilarejo continuava o mesmo. O barulho dos barcos ao amanhecer, as risadas de crianças correndo pelas ruas de areia, o cheiro constante de sal e óleo. A vida simples das pessoas dali me lembrava de tudo que eu esqueci enquanto usava farda. Que o mundo não gira em torno de ordens, relatórios e estratégias. Que há dignidade também na rotina silenciosa. Aos poucos, comecei a ajudar na mercearia. O dono, seu Álvaro,
Me ensinou a consertar o ventilador antigo que vivia travando, e em troca eu ajudava a registrar as entregas de peixe. Ele nunca me perguntou nada, mas vez ou outra soltava frases que pareciam mais sabedoria do que conversa. Quem cai no mar aprende que nadar não é escolha, é instinto, disse certa manhã. Sorri em silêncio. Eu sabia o que era isso. As notícias sobre o caso que eu deixara para trás ainda surgiam em manchetes espaçadas, mas o furor havia se dissipado. As prisões haviam sido confirmadas, as contas bloqueadas e a rede desmantelada. Meu nome continuava em alguns artigos, quase como um fantasma que assombrava o sistema. O país seguiu em frente. E eu também. Deixei o cabelo crescer, passei a andar descalça pela praia e a me reconhecer sem uniforme. Era estranho, no início, olhar para o espelho e não ver o reflexo de uma capitã, mas o de uma mulher comum. A rigidez se desmanchava devagar, como nó que se solta depois de muito tempo. Com o passar das semanas, comecei a escrever de novo. No começo, apenas notas soltas no caderno preto, observações, pensamentos, lembranças. Depois, sem perceber, as páginas começaram a se transformar em algo maior, um relato completo, não sobre a guerra que enfrentei, mas sobre o que veio depois. Escrever era a forma que encontrei de organizar o caos. A cada linha, sentia as memórias deixarem de ser feridas e virarem matéria viva, domesticada. Certa tarde, recebi uma carta sem remetente. O envelope era simples, o papel grosso, a caligrafia desconhecida. Dentro, apenas uma frase. O silêncio é a nova farda. Nenhuma assinatura. Guardei a carta dobrada no meio do caderno, como quem guarda uma medalha. Talvez tenha sido Lara, talvez o próprio homem da ponte, ou talvez ninguém. Mas a frase ficou ecoando em mim. O silêncio, de fato, era o uniforme que eu vestia agora. Só que, ao contrário do anterior, esse não me pesava. Com o tempo, passei a frequentar a pequena escola do vilarejo. A professora local, Dona Teresa, me pediu ajuda para ensinar noções de disciplina e redação aos alunos mais velhos. No começo recusei, dizendo que não sabia lidar com adolescentes, mas ela insistiu. Você sabe lidar com guerra, sabe lidar com silêncio, então vai saber lidar com gente. E eu fui. Nas primeiras aulas, a voz saiu trêmula, como se ainda estivesse falando diante de um tribunal. Depois, foi se firmando. Percebi que os alunos me ouviam com atenção, não pelo conteúdo, mas pelo jeito como eu falava, pausado, preciso, como quem mede cada palavra. Um dia, uma menina de uns 15 anos me perguntou se era verdade que eu já tinha sido militar. Fiquei em dúvida sobre o que responder. Disse apenas que sim, mas que agora era professora de redação. Ela sorriu e perguntou: e o que é mais difícil, mandar ou ensinar? Pensei por um instante e respondi: ensinar. Porque quem ensina não tem autoridade, tem influência. E influência a gente não impõe, conquista. A menina anotou a frase no caderno, e pela primeira vez em meses, senti algo próximo de orgulho. À medida que a rotina se firmava, percebi que minha mãe não tentava mais contato. Era o nosso acordo tácito. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem. O silêncio entre nós era um tipo de comunicação. Ela sabia que eu estava viva, e eu sabia que ela entendia o motivo da minha ausência. A única ponte entre nós era uma carta que enviei no fim de cada mês, com relatos curtos, quase relatórios de campo. Choveu por 3 dias. O mar está calmo. Estou bem. Ela nunca respondeu, mas às vezes, no final das cartas que eu enviava, deixava espaço em branco, como se esperasse que o vento trouxesse a resposta. O tempo passou, e o país mudou de assunto. A operação que eu iniciei recebeu outro nome, novas lideranças, e se tornou apenas mais uma entre tantas. Mas as mudanças vieram. Pequenas, quase imperceptíveis, mas reais. Uma nova legislação foi aprovada, exigindo mais transparência nos contratos militares. Uma comissão independente foi criada para revisar licitações antigas. E, aos poucos, percebi que a verdade tinha feito o que precisava. Desinfetou o silêncio. Certa manhã, encontrei Lara na porta da mercearia. Eu a reconheci de imediato, embora ela estivesse diferente, menos dura, mais cansada. Demorei para achar você, disse, e eu apenas ri.
Eu não estava escondida, respondi. Ela me mostrou o novo exemplar do jornal, uma reportagem extensa sobre o impacto da operação. No rodapé, uma citação minha, tirada das anotações que deixei no dossiê. A lealdade não se mede por obediência, mas pelo que você faz quando ninguém está olhando. Ela me perguntou se eu queria dar uma entrevista. Neguei. A história já foi contada. O resto é consequência. Ficamos em silêncio por um tempo, ouvindo o barulho das ondas. Antes de ir embora, ela me entregou um envelope. É seu. Deixaram na redação há 2 meses. Abri o envelope depois que ela partiu. Dentro, uma fotografia desbotada. Eu e meu pai, em uma praia, muito antes de tudo começar. No verso, em caligrafia firme, uma única frase. Filha, um soldado só descansa quando aprende a ficar imóvel sem se render. Senti o ar preso na garganta. A foto parecia tirada naquele mesmo lugar onde eu estava agora. Talvez ele soubesse de alguma forma que um dia eu terminaria ali, cercada pelo mar, pelo silêncio e pela liberdade. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta e constante. Comecei a transformar as anotações do caderno em capítulos, não de denúncia, mas de memória. Escrevi sobre a infância nos quartéis, sobre as madrugadas em operações, sobre a noite da festa, o bar, o microfone, o colapso. Cada página era uma forma de esvaziar o peso e preencher o vazio com sentido. Quando terminei, deixei o manuscrito na biblioteca da escola sem meu nome. O título, Cartas de uma Capitã. Com o tempo, as pessoas começaram a ler. Alunos, moradores, visitantes. O livro passou de mão em mão como um segredo compartilhado. Ninguém sabia quem era a autora, mas todos pareciam reconhecer algo de si nas páginas. Eu via isso nos olhos deles quando comentavam, sem saber que falavam comigo. Quem escreveu entende de dor, mas entende também de recomeço, dizia Dona Teresa. E eu sorria por dentro, em silêncio. Numa tarde de domingo, sentei na areia e observei o horizonte. O sol descia devagar, tingindo o mar de laranja e ouro. Pensei em tudo o que perdi, em tudo o que ficou, e percebi que não queria voltar. Não havia mais quartel, farda ou comando. Havia apenas uma mulher que finalmente aprendera a existir sem precisar provar nada a ninguém. O passado ainda vivia em mim, mas agora era leve, como concha esquecida na areia. Antes de voltar para casa, escrevi mais uma frase no caderno. A reconstrução não é erguer de novo o que foi destruído, mas aprender a viver entre os escombros sem medo do vento. E fechei o livro. Naquele momento, percebi que a guerra havia acabado, e pela primeira vez, eu estava verdadeiramente em paz. O mar parecia mais quieto naquele dia, como se respirasse comigo. Nenhum vento, nenhuma onda mais alta do que o necessário. Só o som repetido e paciente da água encontrando a areia, como se o mundo tivesse decidido falar baixo depois de tanto barulho. Era início de outono, e o vilarejo começava a mudar de cor. As folhas que resistiam ao calor das últimas semanas agora se curvavam com o vento ameno, e eu, pela primeira vez, não sentia vontade de ir embora. Tudo o que um dia me empurrou para longe, o dever, a urgência, o impulso de consertar, parecia não fazer mais sentido. Eu não era mais soldado, não era mais filha, não era mais denúncia. Eu era apenas alguém viva o suficiente para sentir o silêncio sem medo. O livro, aquele que deixei na escola, havia ganhado vida própria. As pessoas comentavam, citavam trechos, tentavam adivinhar a autora. Alguns diziam que era uma viúva de pescador. Outros achavam que fora escrito por um forasteiro que passou um verão e desapareceu. Ninguém imaginava que era a mulher que caminhava toda manhã com um caderno na mão e os pés descalços. E eu gostava disso. Era a primeira vez que a verdade não precisava do meu nome para existir. O anonimato virou refúgio, uma forma de liberdade que o mundo uniformizado nunca me ofereceu. No início das tardes, eu me sentava no mesmo banco de madeira em frente ao mar. Era ali que o tempo se diluía. Às vezes, crianças vinham me contar histórias inventadas. Outras vezes apenas se sentavam ao meu lado sem dizer nada. As pessoas do vilarejo já não me viam como forasteira. Eu era apenas a moça do caderno. E, curiosamente, isso me bastava. As camadas do passado iam se acomodando como sedimentos que o mar decide não mais revolver. A lembrança da festa, do beijo atrás do bar, do microfone, das vozes, do colapso público, das ameaças, tudo ainda vivia em mim, mas em outro tom,
como música que se ouve ao longe. Certa manhã, recebi um pacote pequeno, sem remetente. Dentro, um medalhão antigo, daqueles que se usavam nos uniformes cerimoniais, e uma carta datilografada. As palavras eram poucas, mas precisas. O processo foi encerrado. O nome do seu pai foi limpo oficialmente. O seu também. Nenhuma assinatura. Fechei os olhos e respirei fundo. Não chorei. Não sorri. Apenas senti o corpo inteiro relaxar como se o peso de uma vida tivesse se dissolvido. Coloquei o medalhão sobre a mesa e o deixei ali, sem vontade de guardá-lo. Era símbolo de algo que já não me pertencia. Com o tempo, aprendi a não esperar por desfechos. As histórias não terminam. Elas se silenciam. E o meu silêncio era a prova disso. Ele não era ausência. Era escolha. Falar tinha me trazido justiça, mas calar me deu descanso. O mundo que deixei para trás continuava girando com suas hierarquias, seus relatórios, seus códigos. Alguns que caíram voltaram com nomes diferentes, outros desapareceram. Mas nada disso já me alcançava. O ciclo havia se fechado, e eu, enfim, não estava mais dentro dele. Nas noites de lua cheia, eu acendia uma lamparina e escrevia no caderno. Não mais relatórios nem lembranças. Apenas pensamentos soltos, pequenas observações sobre a vida do vilarejo, sobre o mar, sobre o modo como o silêncio pode ensinar mais que qualquer manual de disciplina. Um dia escrevi: o silêncio não é o oposto da guerra, é o que sobra depois dela. Deixei essa frase na primeira página e nunca mais a reli. O tempo passou e o vilarejo seguiu mudando. Algumas casas ganharam pintura nova, outras foram abandonadas. As crianças cresceram, a escola reformou o telhado, e um dia Dona Teresa veio me contar que o livro que deixei havia sido incluído na biblioteca de uma escola da capital. Mandaram uma cópia para lá, disse ela com orgulho. Querem que os alunos aprendam sobre coragem. Eu ri baixo, com ironia e ternura. Coragem, pensei, é o nome que as pessoas dão ao que a gente faz quando não tem outra escolha. Com o fim do verão, a rotina ficou ainda mais lenta. Eu já conhecia o ritmo das marés, as fases da lua, os sons da madrugada. Comecei a cultivar um pequeno jardim atrás da casa. As mãos, acostumadas a segurar armas e canetas, agora se ocupavam com enxadas e mudas. Havia uma beleza quase infantil em ver algo crescer sob meus cuidados, sem precisar de ordens. Era como se o mundo me dissesse que ainda existia um tipo de comando que não pesa, o de cuidar. Uma noite, no meio de setembro, sonhei com minha mãe. Ela estava em pé diante da janela da antiga casa, vestindo o mesmo casaco cinza que usava nos dias frios. Olhou para mim e disse: "Você cumpriu o que eu não tive coragem de começar." Acordei com o coração acelerado. O relógio marcava 4 da manhã. Sentei na cama e entendi que aquilo era despedida. No dia seguinte, soube por uma ligação da vizinha dela, a primeira em meses, que minha mãe havia falecido durante o sono. Sem dor, sem alarde. Apenas parou de respirar. Fui até a cidade para o velório. Poucas pessoas, nenhuma formalidade. A casa cheirava a café e flor murcha. Sobre a mesa, havia uma caixa com alguns objetos dela. Um relógio parado, um lenço azul e um envelope com meu nome. Dentro, uma foto minha em uniforme, recortada de um jornal antigo, e um bilhete escrito à mão. "Agora você sabe o que é paz." Guardei o bilhete no bolso e não chorei. A morte dela não doeu como pensei que doeria. Era como o fim de um capítulo que se encerra naturalmente, sem ponto de exclamação. Depois do enterro, voltei ao vilarejo no mesmo dia. Ao chegar, encontrei o mar agitado, o vento mais forte. Sentei no banco de madeira e observei o horizonte escuro. Fiquei ali, até o corpo doer de frio. A sensação não era tristeza. Era uma espécie de gratidão por ainda estar viva, por ter sobrevivido a tudo, por ter aprendido a ser só sem ser vazia. Quando levantei, percebi que a maré havia subido e apagado minhas pegadas. Sorri. Não era simbólico. Era natural. O mar sempre apaga o que não precisa ficar. Com o passar das semanas, as cartas deixaram de chegar. Nenhuma notícia, nenhuma lembrança. O mundo inteiro se reduziu àquele pedaço de litoral e ao som das ondas. Comecei a sentir que o ciclo estava mesmo completo, como se o universo tivesse, enfim, parado de exigir que eu prestasse contas. Foi quando decidi que era hora de partir, não para fugir,
mas para começar outra vez em algum lugar onde ninguém conhecesse meu rosto, minha voz ou minha história. Na manhã da partida, arrumei a mala com poucas coisas, o caderno preto, o bilhete da minha mãe, o medalhão e uma muda de roupa limpa. Fechei a porta devagar, sem trancar. Deixei a chave na prateleira da mercearia, junto com um bilhete curto. Obrigada por me deixar ficar. Caminhei até o cais com o sol ainda nascendo. O barco de pesca que ia para a ilha vizinha partia em 10 minutos. Subi a bordo e sentei no canto, de costas para a praia. Enquanto o motor roncava e o vilarejo ficava menor, olhei para o horizonte uma última vez. Nenhum arrependimento, nenhuma dívida, nenhuma culpa. Apenas o som do vento e do mar, o mesmo som que me acompanhou desde o início. E entendi, com uma clareza quase dolorosa, que o silêncio final não era a ausência de ruído, mas o estado em que a alma deixa de brigar com a própria história. Fechei os olhos e deixei o vento bater no rosto. Por um instante, ouvi de novo a voz do meu pai. Calma, quase um sussurro. Um soldado nunca deixa o campo, só muda de terreno. Sorri. O novo terreno agora era o mundo. Vasto, imprevisível, livre. Quando o barco se afastou o bastante e o mar engoliu de vez o último pedaço de terra, respirei fundo e disse baixinho, só para mim, missão cumprida.